Às vezes eu fico aqui em casa e começo a pensar assim, qual que é o verdadeiro mal da humanidade? O que realmente está contribuindo para a destruição da nossa sociedade? Será que são as tragédias? Ou são as pessoas que usam tragédias de forma oportunista? Tragédias sempre acontecem, sempre vão acontecer. E elas são terríveis. Elas destroem a vida das pessoas envolvidas. E nós sentimos muito que isso aconteça. Nós tivemos a tragédia nos Estados Unidos com George Floyd, com aquele policial. O cara é um monstro. Aquele policial devia passar o resto da vida preso. Nós vimos uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil agora, daquela criança que caiu da cobertura. E a mãe viu o filho dando seus últimos suspiros. E não consigo imaginar uma dor maior que um ser humano possa sentir do que uma mãe perdendo o filho. Isso não é natural. O normal são nós, filhos, perdemos os pais pela velhice, naturalmente, uma morte natural. Então são tragédias horríveis, que com certeza marcarão as vidas dos envolvidos para sempre. Mas faz parte da existência da humana, desde o início. Tragédias sempre vão acontecer. O que realmente me preocupa não são as tragédias, são as pessoas que usam tragédias para empurrar alguma agenda política, ou vitimista, ou ganhar mais capital, ou holofote, ou aparecer na mídia, ou tentar passar uma imagem de que realmente não é. São as pessoas oportunistas que se apropriam dessas tragédias de forma desonesta, inclusive, muitas vezes desonrando, né, desmerecendo as pessoas que realmente sofrem por aquela perda ou aquele ato violento. E isso está ficando cada vez mais aceito na sociedade e ninguém fala nada. Nós estamos vendo agora, testemunhando inúmeras pessoas que estão usando o caso dessa criança que morreu de forma trágica. Que a mulher, se ela tiver responsabilidade, a empregadora, que ela seja punida. Mas nós estamos vendo agora pessoas tentando colar nesse ato racismo. Sim, por favor, gente, até quando vocês vão levar essa história de vitimismo adiante? Sabe, desonrando, desmerecendo a morte daquela mãe. O caso do George Floyd, se aquele policial agiu de forma racista, que ele seja julgado, penalizado. Mas vá estudar os números, vá pesquisar se realmente a polícia americana é racista. E você vai perceber que não. Que um homem branco, ao ser abordado pela polícia, ele tem 27% mais probabilidade de ser alvejado pela polícia americana do que um homem negro. Você vai pesquisar, por exemplo, que George Floyd foi um cara que já passou 5 anos preso por ter assaltado à mão armada a casa de uma mulher. Então, essa preguiça intelectual. As pessoas às vezes não querem pesquisar e simplesmente aceitam uma narrativa porque eles podem angariar capital político ou se passar por bons homens, lacrar. Hoje em dia está sendo mais importante lacrar, mesmo com narrativas falaciosas e que sejam prejudiciais à sociedade, do que ir atrás dos fatos, do que analisar aquilo como realmente foi. Se aquela mulher for condenada por homicídio culposo, que seja, que pague sua pena e que, sabe, se tiver que passar o resto da vida na prisão, que passe, mas tentar transformar isso em racismo, tentar colocar ricos contra pobres, essa coisa da esquerda não contribua com isso. Eu sei que é uma tentação muito grande querer passar de bonzão ou de bonzona. Olha, eu sou contra o racismo. Eu vou colocar um post aqui agora para mostrar como eu sou contra racismo. Quem que é a favor de racismo? Você acredita realmente que a sociedade é tão ruim assim que você conseguirá se destacar como um ser superior por postar antifascista? Sabe, que infantilidade que o povo tem. O que está acontecendo? As pessoas não saem da adolescência mais, não. É o que a gente mais vê, são caras de 40, 50 anos que moram com os pais, sustentado pelos pais e que se dizem antifascistas. Eu sou um guerreiro para uma sociedade mais justa. É porra nenhuma. Você é um cara que está vivendo a síndrome de Peter Pan, e mulheres também passando por isso. Esse trem do feminismo, contra o patriarcado feminino, é uma necessidade de querer se sobressair. Olha, eu sempre suspeito muito de pessoas que tentam o tempo inteiro se passar por boas. Normalmente essas são as piores, tá? Isso é experiência de vida. Quem é mais velho sabe o que eu tô falando. Estas pessoas que estão o tempo inteiro levantando bandeiras de causas sociais, de que são a favor disso ou contra, normalmente são as piores. E elas precisam dessa propaganda constante, porque ela não pode deixar que você perceba, através da observação, o quão nefasta, o quão podre elas são por dentro.
investe em tudo na embalagem, porque o conteúdo é podre. E também aquela coisa, né, de querer aparecer, sempre querendo aparecer, né? Só que vocês não entendem que ao fazer isso, ao ceder à tentação de se passar por boas zonas, os justos, vocês estão empurrando a narrativa de que a sociedade é ruim. Ou seja, você está propagando ódio. Ao falar que tudo é racismo, então você está desmerecendo o que é racismo de verdade. E aí quando tem realmente um ato de um ato de racismo, passa despercebido. Na verdade, quem vê racismo em tudo é racista. Quem vê racismo em tudo acha que porque aquilo aconteceu por causa da cor da pele, então, meu amigo, porque isso está dentro da sua cabeça e do seu coração o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente tinha que começar no Brasil e no mundo uma campanha agora para desmerecer, sabe, para ridicularizar estas pessoas, os crianços, né, que são os adultos que não saem da adolescência, esses crianços que sentem a necessidade de se passar por antirracismo, antifascista. Porque isso pra mim, gente, é um desvio mental, você tá com um problema mental ou uma necessidade muito grande de aparecer. Então eu vou deixar aqui um recado para todos vocês que tem essa mania de ficar postando, cresça. Pesquise, vai estudar, vai ver se realmente tal coisa aconteceu por racismo. Não que não exista racismo, existe, mas não é uma coisa endêmica. A sociedade não é ruim. Pare de odiar a sociedade. Nós vivemos num dos melhores tempos da história do ser humano. Tenha um pouco de gratidão por todos os seus antepassados que lutaram e morreram para construir essa sociedade que você vive hoje de forma tão segura. Nunca foi tão seguro viver. A expectativa de vida no mundo inteiro nunca foi tão longa. A taxa de pobreza nunca foi tão baixa, de miséria nunca foi tão baixa, de fome nunca foi tão baixa. E tudo leva a crer que vai diminuir, porque nós estamos evoluindo. Mesmo com essa contribuição idiota que vocês fazem, com esse prejuízo que vocês, esse desserviço de querer levar à frente a propaganda de que a sociedade é ruim. Não, eu só tava com esse trem entalado no pescoço que eu tinha que externar isso daqui. Eu não tenho mais paciência para esse povo que quer se expor como... Ah, cara, pelo amor de Deus, cresça. Sabe, você não entende que você está contribuindo para aquilo que você fala que luta contra? Pelo amor de Deus. Curta, compartilhe, se inscreva.